Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Essa pergunta fala muito mais de alinhamento, de propósito, de ideais, de concordância, do que fisicamente andar com uma pessoa que discorda de você. Também, por óbvio, nem sempre nós vamos concordar em tudo. Todo ser humano é individual e não há um ser humano igual ao outro 100%, mesmo irmãos gêmeos que nascem do mesmo útero são diferentes. Mas a grande questão é que esse texto fala de Amós, capítulo 3, versículo 3, onde o Senhor, Deus de Israel, utiliza o seu profeta para falar com o seu povo. E a pergunta, ainda que pareça muito óbvia, e os israelitas soubessem qual era a resposta, eles teimavam em querer seguir a Deus, em querer que Deus lhes favorecesse sem obedecê-lo. Às vezes em nossas vidas, meus queridos irmãos, também acontece isso conosco. Nós buscamos o favor de Deus, reclamamos do Senhor, não entendemos porque o Senhor não nos favorece ou não responde às nossas orações da maneira que nós queríamos, porém, evitamos de responder essa grande pergunta. Por que queremos o favor de Deus se nós mesmos não o favorecemos? Uma outra questão importante é que andar junto, alinhar propósitos, ideais, princípios, também vai falar muito sobre nossas vidas. Às vezes queremos manter um relacionamento, por exemplo, afetivo, sem que a outra pessoa concorde conosco e nós insistimos naquele caminhar. A pergunta que Deus faz através de Amós é no sentido de que, se não há alinhamento, se não há propósito, isso não vai dar certo. E quanto mais você tenta caminhar com alguém, quanto mais você tenta ter amizade de alguém, ter um relacionamento afetivo com alguém que não está na mesma visão que você, que não tem os mesmos objetivos que você, que não concorda, pelo menos em grande parte, com a maneira de você enxergar a vida, isso lá na frente não vai dar certo. Deus estava cobrando o povo de Israel por um alinhamento, senão, obviamente, também haveria consequências. E não que Deus quisesse, mas que são coisas inevitáveis. No trabalho, na família, com amigos, muitas das vezes insistimos em manter algo em que sabemos a real resposta. Sabemos que uma hora ou outra isso vai gerar consequências. Porém, essa hora ou outra pode acontecer daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 5 anos. E a pergunta é, vale a pena sofrer todo esse tempo apenas por uma questão de teimosia ou tentar ver se algo diferente vai acontecer? Então esse texto de Amós nos traz essa reflexão. Como servos de Deus, devemos sempre imaginar, pensar se Deus realmente está concordando, se nós realmente estamos fazendo a coisa certa ou se é simplesmente uma questão de insistência, uma questão de teimosia. O texto de Amós chama atenção para um povo que foi rebelde quanto mais. Israel sempre teve a qualidade ou a característica de desobedecer a Deus. Nós, ao contrário, buscamos sempre fazer aquilo que Deus nos outorga, aquilo que Deus determina, nem sempre conseguimos. Mas entenda, o querer nem sempre vai gerar o êxito que você quer, vai gerar o resultado que você almeja. Porém, só em colocar a sua vida em prol do serviço do Senhor, em prol da obediência, mesmo que nem sempre você consiga acertar em tudo, você consegue resultados muito promissores. A vida cristã não é uma vida feita 100% de acertos, mas é uma vida com propósito, uma vida com ideal, uma vida com objetivo. Paulo nos ensina que devemos olhar para o alvo, e o nosso alvo é Cristo. Quando colocamos a nossa meta em ser iguais a Cristo Jesus, sermos idênticos ao Senhor, podemos nem sempre acertar, mas sempre estaremos buscando o alvo. Que você coloque esses princípios na sua vida, em tudo que você faz, em tudo que você pensa, em tudo que você almeja, que os ideais do Senhor, as virtudes de Deus estejam sobre você. E aí não somente você vai conseguir alinhar as pessoas que estão à sua volta, mas como provavelmente também vai afastar aqueles que não têm o mesmo sentimento que você. Aquilo que julgamos por perca, a perda de um relacionamento, a perda de um trabalho, a perda de uma oportunidade, na verdade nem sempre é uma derrota, mas sim uma falta de alinhamento. Mas observe que
se esse alinhamento não é o alinhamento que Deus quer pra gente, se essa visão, se esse caminho não foi projetado por Deus, aonde ele vai nos levar? Até onde nós chegaremos sem a direção magnífica do Senhor? O que nós alcançaremos sem o favor de Deus? Até que ponto precisaremos sempre da misericórdia do Senhor para corrigir nossas falhas e nossos erros? Durante quanto tempo vamos sofrer, padecer, chorar, não apenas pelos desertos da vida, mas sim por uma decisão que nós sabemos desde o início que não nos levará ao lugar algum? Quando temos esse propósito, como dissemos aqui, alinhados com o Senhor, sabemos que aquilo que os outros dizem, aquilo que os outros julgam, nem sempre vai fazer a diferença em nossas vidas, mas sim a direção eterna de Deus. Então, afastamentos, percas, portas sendo fechadas, vão nos gerar, em alguns momentos, alegria, e o mundo ficará perplexo com isso. Então pense sempre, vale a pena caminhar com alguém que não tem o mesmo propósito que eu? Nunca tome decisões precipitadas, não saia desse vídeo para tomar uma atitude que você pode se arrepender depois. Mas peça sempre força, direção, sabedoria a Deus, para que Ele te guie nas decisões que você tem que tomar. Decisões que nos elevam, atitudes que vão fazer darmos o próximo passo ou alcançarmos o nosso objetivo, dificilmente são decisões fáceis ou simples de serem tomadas. Se assim fosse, todo mundo conseguiria, todo mundo faria. Deus, no mesmo capítulo, depois leia o livro de Amós e principalmente esse texto. Ele vai dizer que de todas as famílias na terra, ele escolheu Israel. Se Deus escolheu você, e eu tenho certeza que ele o fez, tem um propósito e você está preparado para tomar as decisões certas. Apenas é necessário você abrir mais um pouco os seus olhos, principalmente os olhos espirituais, para ter a força e a coragem necessária de tomar a decisão que Deus já colocou no seu coração, porque Ele tem um propósito alinhado com você. Que você possa caminhar debaixo desta promessa e tome as decisões certas, ainda que em alguns momentos elas te ocasionem algum sofrimento. Que Deus te abençoe e te dê forças e que você seja como o profeta Amós. Que Deus te abençoe sempre